quando a onda eletromagnética, visível ou invisível, incide no prisma, nós temos aí um exemplo de refração com desvio. Sabe-se que ao entrar no prisma, a luz aproxima-se da normal no ponto de incidência. Nesse caso, como normalmente a gente estuda fazendo referência à separação das cores visíveis para entender a formação do arco-íris, a gente sabe que o vermelho é a cor que desvia menos e o violeta é a cor que desvia mais. Como o texto faz referência que a figura pode ter ondas eletromagnéticas visíveis ou invisíveis, leve-se em consideração também a radiação infravermelho e ultravioleta. Observando as alternativas e a figura, o que é que fica claro? O marcador P tem que mostrar uma frequência menor, aquela que fica mais próxima ao vermelho, enquanto que o marcador Q tem que mostrar uma frequência maior. Sendo assim, a alternativa B de bola, que mostraria infravermelho, que no caso é invisível aos olhos humanos, e depois poderia ser o amarelo, que certamente tem uma frequência maior do que o infravermelho. Para todas as outras alternativas, você tem uma ordem inversa. Aparece antes uma alternativa com maior frequência, depois uma de menor frequência, o que não seria correto nesse caso. É uma variação da questão tradicional de separação das cores no prisma, levando em consideração também as ondas invisíveis. Dessa forma, ficaríamos então com a alternativa correta, B de bola. É uma questão também bem interessante e tem uma frase que é assim bem direta nela, que é quando diz que se um prédio é curvilíneo e tem várias janelas planas que funcionam como espelhos, os reflexos se convergem em um ponto. Então nessa questão, ele pergunta, considerando o formato côncavo do prédio, qual seria a explicação física para que ocorreu com o carro? Vejam, meus amigos, que no texto é comentado que nós temos um prédio com formato curvilíneo, formato parabólico, como se fosse uma imensa antena parabólica, e que esse prédio está refletindo a luz do sol em sua fachada e essa luz está convergindo para um ponto, onde quando se coloca alguma coisa ali, essa coisa queima ou derrete. Aqui o que nós estamos querendo sugerir é exatamente aquele comportamento típico dos espelhos côncavos, de que raios que vêm paralelos convergem para o foco. A luz do Sol vem de uma fonte muito distante, o próprio Sol. Então, como vem de uma fonte muito distante, esses raios vêm praticamente paralelos entre si e, após refletidos, vão para lá, para o foco do sistema. Então, a alternativa A. Os raios de luz do Sol, após refletidos, convergiram para o foco do sistema. Ela trata de um fenômeno bem interessante, que é o fenômeno da refração. O próprio esquema já é bem sugestivo. Note que a trajetória da luz emitida pelo Sol vai gradativamente se modificando. Por que que isso acontece? As várias camadas de atmosfera que existem na proximidade de nosso planeta apresentam as mais diferentes densidades e, consequentemente, os mais diferentes índices de refração. Então, essa luz emitida pelo Sol, ao atravessá-las, vai sofrendo sucessivos desvios até chegar aos nossos olhos. E esses sucessivos desvios que essa luz vai sofrendo nos dá a impressão ilusória de que o Sol está em outra posição, como é sugerido pela própria figura. Então, a questão nos pergunta: que fenômeno é esse e onde nós poderíamos constatá-lo? Né? O fenômeno aí é o fenômeno da refração, né? E nós poderíamos constatá-lo na formação da miragem do asfalto, aparentemente molhada em um dia quente. Como é isso no caso do asfalto? Num dia quente, o asfalto ali fica também muito quente. Ele é um ótimo absorvedor da luz que vem do Sol. E no que ele fica quente, ele aquece bastante o ar que está em sua proximidade. E essas várias camadas de ar próximas ao asfalto apresentam as mais diferentes densidades, o que faz a luz emitida pelo Sol ir sofrendo sucessivos desvios, onde nesses desvios que ela sofre, nós podemos ter a ilusão, dependendo da direção em que essa luz chega aos nossos olhos, de que ela vem do asfalto, como se o asfalto estivesse brilhando, como se o asfalto estivesse molhado. Portanto, a alternativa B. Nós observamos que os espelhos esféricos, tanto ele côncavo como convexo, ele tem propriedades particulares. No caso do espelho esférico côncavo, ele é um espelho que passa a ser de natureza convergente. Então, sua propriedade estabelece a convergência ou o encontro dos raios refletidos pela sua superfície. No caso, os raios, ao considerarmos que eles chegarão ao espelho paralelos entre si,
eles deverão, ao serem refletidos pelo espelho, se convergirem em um ponto comum. Ponto esse chamado de foco principal do espelho esférico côncavo. Para atingir, no entanto, as embarcações que chegavam da esquadra romana, Arquimedes teria que posicionar seus espelhos de tal forma que, a partir do ponto ou no ponto em que os navios se encontrassem no foco daquele espelho, os mesmos fossem atingidos pelos raios refletidos. Com isso, a alternativa coerente para a questão passará a ser o item A. A questão mostra um gráfico de uma teia alimentar, onde existem vários níveis tróficos, e fala sobre a contaminação das águas e do ambiente por meio do mercúrio, utilizado nos garimpos comuns na região do Pantanal. Mercúrio, que é um metal extremamente tóxico para os seres vivos, por se acumular nas células, causando diversos problemas, entre eles problemas no cérebro, no desenvolvimento cerebral e também no fígado, entre outros órgãos que também podem ser comprometidos. No caso, a questão pede qual seria o nível da cadeia alimentar que seria mais prejudicado com essa poluição por mercúrio. Sabemos que o mercúrio, por ser um metal pesado e outras características que possui, ele não é degradado no corpo dos seres vivos, permanecendo acumulado por bastante tempo. Sendo assim, dentro da cadeia alimentar, aquele ser vivo que estiver no nível trófico mais alto, ele vai consumir uma maior quantidade de mercúrio, já que ele consome o que ingere da água mais o que está dentro dos seres que passaram anteriormente na cadeia alimentar. Portanto, esse fenômeno chamado de magnificação trófica. E assim, gabarito da questão, letra E. A esquistossomose é uma doença causada por parasitos trematódeos digenéticos, cujas espécies são do gênero Cistossoma. Lembro que a classe Trematoda é uma classe pertencente ao filo Platyhelminths. E este verme, por se tratar de um digenético ou um heteroxeno, ele apresenta então dois hospedeiros. O homem como hospedeiro definitivo, já que é no homem onde o cistossoma, espécie dioica, tem a sua reprodução sexuada. Já o caramujo, o Bionfalaria glabrata, é onde ocorre a reprodução assexuada. Daí se tratar de um hospedeiro intermediário. O que a questão trata é o fato de se ter isolado um gene ativo do RNA mensageiro e esse gene ser enxertado ou incorporado em procariotos como bactérias. Ora, a técnica de você identificar um gene, isolá-lo e replicá-lo é a engenharia genética. E o fato desse gene ser transladado para um plasmídio de uma bactéria, essa bactéria com um gene de uma outra espécie passa a ser denominado de transgênico. Daí o item correto para a nossa questão ser justamente a letra B, que indica que o processo de introdução de genes do parasito nas bactérias é uma transgenia, pois é uma proteína é codificada nos genes inoculados. A questão nos traz uma imagem de um garoto formado exatamente sua imagem através de um espelho no qual podemos observar ou presenciar isso pelo uso em óticas, né? Vamos observar a imagem no espelho A. Perceba que nós temos uma imagem direita e, no entanto, essa imagem direita só pode vir formada por espelhos, no caso, o espelho plano ou, no entanto, um espelho esférico. Com sua vez, essa imagem aí, ela está sendo formada, por sua vez, por um espelho convexo ou esférico convexo, pois além de ser uma imagem direita, ela encontra-se menor do que o objeto. Então, nessa ação, já dá para nós associarmos exatamente o tipo de espelho, observando as características da imagem formada. Uma imagem direita, consequentemente, ela é de natureza virtual. Ela sendo virtual, direita e menor do que o objeto, só pode vir a ser formada pelo espelho esférico convexo. Com isso, ao observarmos bem aí, teremos como alternativa da questão a letra D.
Fazendo uma observação em relação à imagem B, percebam que a imagem também ela é direita e traz as mesmas medidas do garoto, levando-se aí em consideração. Com isso, nós poderíamos aí até proferir ou reconhecer que esse espelho pode vir a ser um espelho plano no caso do B. Então, a alternativa correta para a questão, letra D. O item A da teia indica que o capim é o único autótrofo da rede trófica. Não, nós temos aqui também plantas. A letra B indica que o tatu é um produtor. Não, por se tratar de um animal, obviamente é um heterótrofo, então é um consumidor. A letra C indica que o preá é um consumidor de primeira ordem. Realmente, é verdade, porque preás se alimentam de capim, mas ocupam um segundo nível trófico, que é um nível energético, e não, como diz o item, o primeiro nível trófico. Um aumento na população de seriemas não influencia na densidade populacional de carcarás. Claro que influencia, porque seriema se alimenta de caninana, que se alimenta de ovos de carcará. Então o item correto é a letra E, porque o tatu-bola participa de uma cadeia alimentar granívora que se origina de sementes, que normalmente é uma fonte energética de alta qualidade. Existem cadeias de predadores, de detritívoros, de parasitos, mista, como também granívora. Essa é a que inclui organismos que se alimentam de sementes e grãos. Portanto, o item correto, a letra E. Uma questão que vai abordar o papel do ozônio no tratamento da água. Observe que uma das etapas do tratamento da água é o processo de desinfecção, que pode ser feito basicamente por duas maneiras, ou por meio do cloro ou por meio do ozônio. Essas duas espécies químicas são altamente oxidantes, ou seja, funcionam como agentes oxidantes. Observe que o ozônio, por exemplo, ele é uma substância simples, o oxigênio está com NOx 0, porém o oxigênio pertence à família 16. Então, para chegar à família 18, ele tem uma tendência em ganhar 2 elétrons. Então, o NOx mais estável para o oxigênio, poderíamos dizer que seria o NOx menos 2. Para você sair de um NOx 0 para o NOx menos 2, o oxigênio tem que ganhar 2 elétrons. Ou seja, para que ele possa ganhar, ele funciona como um agente oxidante. Gabarito, letra D de dado. Uma questão que vai abordar a parte das funções inorgânicas dentro de um contexto de misturas. Observe. O Comitê Rio 2016 explicou o motivo de a água das piscinas usadas para saltos ornamentais, polo aquático e nado sincronizado terem mudado para a cor verde. De acordo com o diretor de instalações, o despejo indevido de 80 litros de peróxido de hidrogênio deu início ao problema. O produto elimina a matéria orgânica, deixando a água livre de bactérias e fungos nocivos. A fórmula química do produto responsável pela mudança de cor da água e a classificação da mistura resultante da adição desse produto à água são respectivamente. Observe que o nome peróxido ele vai caracterizar o oxigênio com o NOx de menos 1. E para que isso ocorra, devemos ter a fórmula H2O2. Então, o hidrogênio ele vem no início, é o elemento de menor eletronegatividade, então ele apresenta o NOx mais 1. E aí, para zerar, o oxigênio vai ter que ter o NOx de menos 1. Então, o peróxido tem como fórmula química o H2O2. E observe que na estrutura do peróxido, e aí vamos ter a presença da água, e aí tanto no peróxido você tem a presença de cargas, então aqui nós vamos ter o hidrogênio parcialmente positivo, o oxigênio parcialmente negativo, e na água parcialmente negativo o oxigênio e os hidrogênios parcialmente positivos, o que vai permitir uma interação entre a região positiva de um e a região negativa do outro, que é o que nós chamamos de ligação de hidrogênio. Então, a possibilidade de existir uma interação entre as moléculas faz com que tenhamos a presença de uma solução, ou seja, de uma mistura do tipo homogênea. Então, H2O2 e mistura homogênea, gabarito, letra C.
nós estamos aqui diante de um caso de biotecnologia, ou seja, um caso no qual o homem se utiliza de um ser vivo para produzir um composto que é de seu interesse. Este modelo de pesquisa genética, sabendo que se utiliza o DNA nuclear extraído e que possui genes de insulina, qual a técnica empregada na figura? A esse modelo denominamos de técnica do DNA recombinante. E, portanto, o item correto para a nossa questão é justamente a letra D. O cacau é uma angiosperma. É uma planta extensamente plantada ou cultivada no sul da Bahia. Trata-se de uma dicotiledônia. Apresenta flores pentâmeras, diclamídeas. Entretanto, apresenta flores monóclinas. A questão indica que o plantio do cacau deve ser feito em períodos de muita chuva, em covas, e o espaçamento é de 3 em 3 metros, cabendo 1.111 cacaueiros em 1 hectare, ou seja, 10.000 metros quadrados. Pode ser também usado o espaçamento de 3,5 metros a 2,5 metros, dando 1.142 mudas por hectare. A questão quer saber por que este espaçamento é importante. A recomendação descrita é enfática quanto às distâncias entre as mudas de cacau. Esse procedimento propicia o aumento da produtividade pois, bem, a produtividade se refere à síntese de matéria orgânica. Por se tratar de uma dicotiledônia, apresenta raízes axiais ou pivotantes. Bom, deve recolher do meio os macro e os micronutrientes de que necessitam para as suas reações metabólicas que caracterizam o seu autotrofismo. Ora, ser enfático quanto à distância, o aumento da produtividade vai se dar porque você vai minimizar os efeitos da competição intraespecífica. Ou seja, a planta também compete, porque vai competir pelo espaço, nutrientes, água. Ora, então você vai aumentar a produtividade. Então ficou claro pela nossa questão que a proposição correta é o que está indicado no item E. Que em 2000 foi publicado na revista Nature os resultados do sequenciamento do total de genes da bactéria Xylella fastidiosa, que é um patógeno causador de uma praga denominada amarelinho. Determinar o genoma desta bactéria significa identificar os 2,7 milhões de pares de nucleotídeos dos cromossomos deste monera. Então a questão quer saber o que é que o processo de sequenciamento do genoma consiste. Então a questão básica indica que o correto é o que está indicado na letra A, ou seja, é a identificação das unidades constituintes do material genético deste monera. Lembro também que esse sequenciamento também é importante porque revela a competência que o homem tem no domínio do material genético celular, tanto de eucarionte como no caso de procarionte. A questão fala sobre, inicialmente, dióptro plano, que é uma situação bem clássica. Se você está dentro d'água e olha para fora d'água, a tendência é que se observe os objetos mais afastados, aparentemente mais afastados, do que na realidade eles estão. A estranheza na foto, que é o que aparece na região 1, o corpo da pessoa fora d'água aparece mais afastado, e quanto mais afastado dá a impressão de ser bem menor. Essa fotografia é ainda mais estranha. Ainda tem essa região 2 intermediária, que mostra as pernas invertidas, e isso tem a ver com a reflexão da luz ao tentar sair da água. Esse é o fenômeno conhecido como reflexão total, que acontece quando a luz tenta ir do meio mais para o meio menos incidente. E isso deixou a foto completamente esquisita.
Então, o afastamento da porção que aparece na região 1 e a reflexão total da porção que aparece na região 2. O que nos deixaria, então, com a resposta correta, a alternativa é. Entre os constituintes usados para a separação de minérios pulverizados das impurezas está o óleo, que adere à superfície de partículas do minério, tornando-o impermeável em água. Em seguida, é lançado na água e submetido a uma forte corrente de ar. O método utilizado no processo anteriormente é A. Você concorda comigo que ele narrou um processo de separação? E o processo de separação, onde eu jogo óleo para fazer com que partículas ficam insolúveis em água e depois faço uma aeração para facilitar a separação, esse processo é chamado de flotação. Então você marca item correto, item E. Você é jovem, enxerga bem e acha que deve deixar para procurar um oftalmologista apenas quando for mais velho, estiver com a vista cansada e tiver dificuldades para enxergar, certo? Errado. Diferente do que muitos pensam, o médico oftalmologista não trata apenas dos erros refrativos, como miopia, hipermetropia e astigmatismo. Entre as diversas especialidades que a área atinge, o oftalmologista previne as doenças dos olhos e promove a saúde ocular. Com relação à vista cansada ou presbiopia, um oftalmologista verificou que a distância mínima de visão distinta de seu paciente passou a ser de 2 metros. Qual a divergência em dioptrias das lentes dos óculos que o profissional deverá indicar para que essa distância volte a ser de 25 centímetros? Olha, nós temos uma equaçãozinha de correção, como a gente chama, né? Que a divergência é igual a 1 sobre o P, que eu diria que seria a nossa distância para quem tem a vista normal. E o 1 sobre o P', que é onde está a tua imagem quando você tem o defeito da visão. Ora, na nossa questão, se a gente fizer única e exclusivamente a utilização da equação de Gauss, divergência igual a 1 sobre 0,25, que seria os 25 centímetros passando para metro, somado com 1 sobre menos 2. Presmíopes usam lentes convergentes, tá? E aí vão possuir uma divergência positiva, tá joia? E aí, dessa forma, o que é que a gente vai colocar, já que a imagem é virtual? Esse teu pelinhazinho vai ser negativo. E 1 sobre 0,25 é 4, mais 1 sobre menos 2, que vai ser menos 0,5. E 4 menos o 0,5, 3,5 dioptrias seria a lente corretiva para essa pessoa. Portanto, contemplado na opção D.